Bom dia, amados do Senhor, que a presença do Deus vivo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa nesta manhã. É com alegria que eu peço licença a você para refletirmos mais um pouco na palavra de Deus, ao som dessa música aqui do grupo Morada, que é muito inspirativa, afinal de contas, o Senhor veio fazer morada em mim e em você através do seu Espírito Santo. Alguns dias atrás, a pastora Ludiane falou sobre mantenha a candeia no velador, a importância de você estar brilhando através de boas obras, de fazer a diferença. Hoje eu quero, partindo daí, refletir sobre o sal e a luz. Um texto bastante conhecido, mas extremamente atual, tanto mais nos nossos dias de hoje, em que nós temos que fazer a diferença, mas com sabedoria. O mundo está cheio de doutrinas, de filosofias, de ideologias, e elas tentam arrastar os homens para caminhos os mais diferentes, mais longe do caminho verdadeiro, longe da estrada do caminho santo, chamado caminho santo, os caminhos de Deus. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. E o Senhor nos chamou para sermos portadores dessa imagem dele na terra, portadores dessa mensagem dele na terra, agindo verdadeiramente como agentes de influência, agentes de transformação, seja no nosso ambiente familiar, seja no meio da nossa parentela, seja no trabalho, na escola, na faculdade. Nós sabemos que isso não é fácil, na verdade nunca foi, mas o Senhor nos enviou. Em outro texto, Jesus fala que Ele nos enviou como ovelhas no meio de lobos, mas Ele falou que estaria conosco, que nos protegeria. E nós temos essa missão, nós temos essa incumbência divina e nobre de sermos sal na terra e luz no mundo. O texto é Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vamos primeiro falar sobre o sal, que aqui tem algumas informações bem interessantes. O sal dá sabor. O sal ajuda a conservar também os alimentos. E o Senhor quer que nós façamos a diferença e mantenhamos a palavra dele no nosso coração, diante dos nossos olhos e diante dos olhos das pessoas. Aqui é interessante a figura do sal, porque existia um sal que perdia o seu sabor. Um sal vencido. E aí eles tinham um uso, uma serventia. Naquele tempo, os romanos construíam muitas estradas de pedra, e quando nevava, ficava cheio de gelo, em cima da pedra, e ficava muito escorregadio. E aí eles usavam esse sal sem sabor para ser jogado sobre a neve, sobre o gelo, e derretê-lo. E aí havia uma reação química aí, e ele era derretido para que os viajantes pudessem passar pela estrada. Por isso que aqui diz, se o sal perde o sabor, ele só serve para ser jogado do chão e pisado pelos homens. Esse é o significado dessa palavra de Cristo, que era conhecido naqueles dias, era um uso conhecido para o sal, quando ele perdia o sabor. Mas em termos espirituais, veja só, se você não faz a diferença onde está, se você não dá tempero às coisas, se você não é um agente de transformação, qual é a sua utilidade nessa terra? Viver só para si mesmo? Para os seus projetos pessoais? E quando você for prestar contas a Deus do que você fez com a vida que Ele te deu uma vida. Ele morreu por você, salvou você, pagou o preço de sangue pela sua vida. Então veja bem essa situação, preste atenção no que diz essa palavra. E ele segue um pouco mais adiante, dizendo: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós temos falado às pessoas sobre a importância de você testemunhar, primeiramente com a sua vida, com o seu exemplo, com a sua conduta, com o seu caráter e, se necessário for, com as suas palavras. Mas as nossas ações e reações aqui na Terra tocam a vida das pessoas. Vou dar um exemplo prático para você. Você está passando pelo caixa do supermercado e o caixa te dá um troco a mais, um troco errado, no qual ele acaba passando para você uma nota de R$50 além do que você deveria receber. Você percebe aquilo. E o que você faz? Normalmente, as pessoas ficam quietinhas, guardam aquele recurso e dizem, me dei bem, olha só, ganhei um dinheiro. Mas, na verdade, não ganhou. A outra atitude seria, moço, moça, você me deu dinheiro a mais, esse dinheiro não me pertence, pegue aqui, senão vai dar diferença no caixa e você vai ter que pagar. E aí ele vai te olhar com aquele olhar assustado, nossa, quem é essa pessoa, o que ela está fazendo? Que estranho essa atitude de honestidade, sim. E naquele momento, pela sua atitude, você brilha. Em alguns casos, a pessoa vai até te perguntar por que você fez o que fez. E aí você tem a oportunidade de brilhar mais ainda e falar, olha, eu sirvo a Cristo. E por servir a Cristo, eu me esforço para ser íntegro, para honrar o nome dele, para que ele seja conhecido em toda a terra. E naquele momento, você semeou sementes naquele coração. Quem sabe esse testemunho não leva essa pessoa a buscar a Deus. Puxa, a vida pode ser diferente com Jesus. Então, não se esconde uma cidade em cima do monte. As cidades normalmente são vistas de longe quando ela está em cima do monte. E à noite, então, por causa das suas lâmpadas, da sua iluminação, se vê a quilômetros de distância. Aliás, se vê dos céus, lá dos satélites que estão, ou da estação espacial que nós temos, acima da atmosfera terrestre, se observa a iluminação das cidades, lá de cima se vê. E naquele caso nem precisa estar sob o monte, mas é por causa da luz, a luz brilha e a luz brilha na escuridão. Quanto mais escuro for o ambiente, mais intensa será a luz e fará a diferença. Pois bem, esse é o chamado de Jesus para mim e para você. Um chamado para darmos sabor, fazermos a diferença. Tocarmos as vidas com as nossas ações, com as nossas reações, com o nosso caráter e, se necessário, com a nossa palavra. Levar as pessoas a entender que existe um Deus dos céus e que Ele deixou limites bem estabelecidos para que o homem, ao obedecê-lo, seja abençoado. Porque quando nós ultrapassamos os limites de Deus, haverão consequências. Os limites foram postos, os marcos antigos foram colocados para que o homem seja abençoado. E hoje as pessoas querem viver sem limite algum. Querem colocar o homem como medida das coisas e querem fazer o que elas acham melhor. Esse é meu corpo, eu faço o que eu quiser, essa é a minha casa, eu faço o que quiser, essa é a minha esposa, meu filho, eu faço o que eu quiser. Não é assim. Não é assim. Só que você só terá os conceitos corretos, apropriados dentro do teu coração, se você tiver comunhão com o Espírito Santo e com a palavra de Deus que nos ensina os valores eternos. E aí sim você poderá salgar e brilhar. E este é o meu desafio, o seu desafio. Que a gente faça a diferença, que nós sejamos agentes de transformação na sociedade. Uma das formas de você fazer isso é discipulando alguém, desenvolvendo alguém no reino dos céus, ajudando a pessoa a avançar, a crescer, ajudando ela a vencer suas limitações, orando por ela, cuidando de uma pessoa por ano. Imagine se você fizer isso, se você tem aí mais 30 anos, pelo menos 30 pessoas você levou e cuidou para Jesus.
grande será a sua recompensa. O Senhor quer que nós produzamos muitos frutos, o fruto que permaneça e o fruto do Espírito. E sobre isso nós já falamos em outra oportunidade. Então esse é o desafio para mim e para você. Vamos ser sal na terra e luz neste mundo, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus que fez morar em mim e você, e por amor a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus te abençoe. Um dia tremendo e abençoado para você, em nome de Jesus.